Evangelho, segunda-feira da 11ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo: não enfrenteis quem é malvado, pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também um manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da 11ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a oportunidade de continuarmos ouvindo e meditando o Sermão da Montanha. No Evangelho de hoje, Jesus chama seus discípulos e com eles todos nós, a darmos um passo de mudança na nossa vida. Ouvistes o que foi dito, diz o Senhor, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Por um instante parece que Jesus está dando uma palavra que seria contrária a aquilo que nós normalmente ouvimos ou fomos educados a pensar, né? Que diante dos malvados devemos estabelecer uma resistência forte. Entretanto, a resistência que o mundo prega acaba levando à expressão de uma outra forma de expressão da malvadez. A oposição e a resistência aos malvados pode significar escolher ser malvado como eles. O que nós dizemos de maneira comum, pagar na mesma moeda. O que poderia surtir um efeito. Entretanto, ao fazermos isso, nos tornamos maus com os maus. E a maldade cresce entre nós e acaba conquistando seu triunfo em mais um coração. O que não levaria a nenhum tipo de bem, e enquanto método, não seria eficaz, porque Deus, sendo bom, manifesta seu triunfo e sua vitória sobre a maldade com o exercício da bondade. Por isso, Jesus vai dizer, para oferecer a outra face, Ele vai dizer, se alguém quiser abrir um processo para tomar a túnica, também lhe dê um manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2. Ele nos recorda com esses exemplos sobre a generosidade, sobre o não deixar de ser bom e sobre a capacidade de doar a partir de si mesmo, de oferecer-se pelo bem da outra pessoa. Não para dar satisfação à sua maldade, mas para ser um testemunho que a ajude a sair da maldade e novamente escolher a bondade que Deus lhe oferece. Por isso, é um evangelho desafiador, porque nos leva a escolher a metodologia de Deus abertamente para a nossa vida. Santa Catarina de Sena, em um dos diálogos com o Nosso Senhor, um de seus diálogos mistos, no livro Os Diálogos, fala sobre o dom da discrição e do discernimento espiritual. E ali, Nosso Senhor fala com ela as seguintes palavras: instruindo o coração
Não, Senhor, não. Deus Pai fala com Catarina, instruindo-lhe o coração a como viver a vida segundo o ensinamento de seu filho. E diz assim: é através do seu próximo, Catarina, que o homem experiência que possui em si a virtude da paciência, por ocasião das injúrias que ele recebe. São os orgulhosos que lhe permitem tomar consciência da sua própria humildade. Os incrédulos lhe ajudarão a tomar consciência de sua fé. Os desesperados da sua esperança. Os injustos da justiça que o seu coração pratica. Os cruéis lhe darão a chance de experimentar e conhecer a sua misericórdia. Os irascíveis da sua mansidão e benignidade. Todas as virtudes, minha filha, são testadas e exercitadas por via do próximo, assim como é através dele que os perversos mostram toda a sua malícia. Parece forte a frase, meus irmãos, mas não se esqueçam de que nós conhecemos a grandeza do amor de Deus, a profundidade de sua misericórdia, a humildade de seu coração, o vigor de sua fé, a sua justiça acima da justiça dos fariseus, a sua mansidão e benignidade, porque Cristo se entregou por nós. Cristo, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, sofre nas mãos dos homens e nos dá este testemunho, o testemunho do triunfo de todas essas virtudes. Não apenas o testemunho da presença delas, mas do triunfo de todas elas sobre a maldade, contra a maldade e a perversidão. Voltando. Quando vê o infiel, aquele que não tem esperança em mim, pois quem não me ama não pode ter fé nem confiança em mim, mas crê e espera apenas na sua própria sensualidade, que lhe absorve todo o amor. O meu servo fiel não deixa, no entanto, de o amar fielmente. Eu não o deixo, na esperança de procurar em mim a sua salvação. Assim, pois, a infidelidade de alguns e a sua falta de esperança servem para expressar a fé do crente, a fim de que estes venham a ver o testemunho e se convertam. E não é só que a virtude se fortalece naqueles que devolvem o mal com um ato de bem, mas digo-vos, a provação fará deles brasas ardentes no meio dos homens, incendiadas pelo fogo do Espírito da caridade, cuja chama consome todo o ódio e rancor no seu coração, e na mente do mais furioso ímpio também será consumida, transformando a inimizade que triunfa em alguns corações malvados em benevolência. Tal é a eficácia, filha minha, da caridade e da paciência perfeita no homem que enfrenta a cólera dos maus e sofre os assaltos sem queixar-se e com firme caridade. É lindo isso, né? Por sua vez, a virtude da fortaleza e da perseverança, elas são provadas pela longa resistência às afrontas e calúnias que os homens muitas vezes fazem. Que muitas vezes esses mesmos que caluniam oram pela violência, oram pela lisonja, procuram desviar a alma do caminho da doutrina da verdade com seus atos e posturas. Quando a virtude da fortaleza foi de fato concebida interiormente, no coração daqueles que permanecem ouvindo a voz de meu filho e se dispõem a amá-lo como nos ensina, como ele vos ensinou, permanece inabalável e resistirá a todas as adversidades,
pondo-se à prova nas suas relações com o próximo e entregando por eles o que poderá ser tesouro para a salvação de seus irmãos. Com essas palavras que Santa Catarina de Sena recolheu para nós, guardemos no coração o Santo Evangelho de hoje, a fim de que possamos também nós termos um coração renovado sobre o propósito de amarmos-nos como Jesus nos ensina, e que não falte para nós nem a consciência, nem a experiência de compreendermos que por meio do seu poder e da sua autoridade, Cristo faz nova todas as coisas e transforma todas as coisas para a honra e glória do seu santo nome. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria e São José, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.